Bom, então vamos lá passar para esse exercício. Essa questão é uma questão do concurso do Banco Basa. É uma questão aí de 2012, mas é uma questão do tipo CESP-CEBRASP, né, que serve plenamente aqui para o nosso exercício. Então ele diz o seguinte, olha só, a tabela acima mostra a distribuição de frequências do número de meses em atrasos nos pagamentos das prestações dos financiamentos de crédito de um grupo de 80 clientes de certa empresa. Olha só, informação importante, né? Então temos aqui N igual a 80. Bom, considerando que esses clientes formam uma amostra aleatória simples e que atraso é considerado quando x maior que zero, julgue os itens que se seguem com base nessas informações. Bom, então o que ele nos deu aqui, olha só, foi uma variável x. Essa aqui é a nossa variável de interesse, é onde nós contamos os meses em atrasos. Normalmente a gente representa aí uma tabela de frequência, dando aí os valores da variável x e a frequência absoluta. A frequência absoluta ali ele chamou de n, tá? Nós vimos isso aqui dessa forma. 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui as frequências absolutas. 45, 20, 10, 3 e 2. Então, temos aí as nossas 80 observações. Então, julgue os itens que se seguem com base nessas informações. Então, olha só, no item 52, selecionei aqui alguns itens, né? O item 52, ele diz que a mediana amostral da variável x é igual a 1. Então, veja que esses dados já se mostram ordenados de 0 até 4, e nós temos 80 observações, um número par de observações. Então, a mediana seria dada pela média das duas observações centrais. Veja aqui, x80 sobre 2 mais x80 sobre 2 mais 1. Tudo isso aqui dividido por 2. Isso aqui seria, então, o x40 mais o x41 sobre 2. Mas veja que são 45 observações que são nulas, né? Então, a frequência ali para o valor zero são 45. Então, quando nós ordenamos isso aí, o valor x40 e x41 são iguais a zero. Então, nós temos 0 mais 0 sobre 2. Isso aqui é zero. E essa mediana aqui não é 1. Ela é igual a zero. Portanto, esse item 52 é um item errado, tá? Então, veja só, os dados já vieram naturalmente ordenados, tá? Então, foi muito tranquilo de ver essa mediana. Então, deixa eu apagar aqui para a gente aproveitar bem esse quadro aqui. Na questão de número 54, ele diz que a variável x representa uma variável qualitativa em escala ordinal. Então, olha só, nós vimos que as variáveis podem ser categóricas ou qualitativas, ou pode ser quantitativas, né? Então, as qualitativas são aquelas que podem dar nome às coisas, né? Então, por exemplo, estado civil, né? Você tem casado, solteiro. Nível de escolaridade, você tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Nesse caso aqui seria, né, escolaridade, né? Vamos dizer assim. Seria, então, uma variável qualitativa em escala ordinal, porque você pode, então, ordenar em fundamental, médio e superior. Não é o caso aqui. Trata-se de uma contagem. Temos, então, uma variável quantitativa, e, nesse caso, é uma variável quantitativa discreta, né? Então, isso aqui não é qualitativa, é quantitativa. O item 54 também é um item do tipo errado. Então, somente para relembrar aí, vamos continuar aqui para as nossas próximas questões. Na questão de número 55, ele diz aí então que o percentual de clientes com atrasos iguais ou superiores a 3 meses nas prestações é inferior a 10%. Ora,
Nós estamos falando aqui da frequência relativa de um valor i qualquer, xi qualquer nessa tabela de frequências, né? Então, veja, temos 45 sobre 80, 20 sobre 80, 10 sobre 80, 3 sobre 80 e 2 sobre 80. Veja que o interesse dele é naqueles valores iguais ou superiores a 3. Olha só, o nosso x pode ser 3 ou pode ser 4. As frequências aqui, veja que nós temos 3 observações para o valor 3 e 2 observações para o valor 4, né? Então, somando essas frequências aqui, seria 3 mais 2 sobre 80. Então, temos aqui 5 sobre 80. Esse valor aqui é inferior a 10%, né? Já que 10% seria 8 sobre 80, né? Então, isso aqui, olha só, é inferior a 10%. Nesse caso aqui, o nosso item está correto, né? Essa frequência é inferior a 10%. Então, muito tranquilo de ver isso aí por meio das frequências relativas. Na questão de número 58, ele está interessado aí na média, né? E nós temos os valores das variáveis x e y e temos as frequências absolutas. Vimos anteriormente que a média é dada, então, pelo somatório das frequências absolutas vezes os valores da variável, tudo isso dividido por n, né? Aqui nesse caso, i de 1 até a 80. Então, veja só, isso é muito tranquilo de calcular. São 45 vezes o zero, mais 20 vezes o 1, mais 10 vezes o 2, mais 3 vezes o 3, mais 2 vezes o 4. Então, tudo isso aí vai ser dividido por 80, né? Então, teremos x barra. Aqui, tudo vai ser zero. 20, né? Vezes 1 é 20. Mais 20, 40. 49. 49 mais 8. Então, temos aqui 57 sobre 80. Isso aqui é muito tranquilo de ver que é inferior a 1, né? Porque se fosse 1, seria 80 sobre 80. Então, a média de x não é superior a 1 mês. O item 58 é um item do tipo errado, tá? Então, nós temos aí essas questões muito tranquilas, de acordo com o que a gente viu até agora. Eu vou aproveitar que a gente está vendo aqui média, moda e mediana e já falar numa medida de assimetria ou de simetria, tá? Bom, então eu vou aproveitar essa questão aqui já para trazer um conceito, um coeficiente de assimetria, né? Lembre-se que nós vimos medida de tendência central, medidas de dispersão e medidas de assimetria. A simetria ela pode ser vista no olho, se você tem um gráfico, ou ela pode ser determinada por meio de algumas medidas. Temos alguns coeficientes de assimetria. Então, olha só, nós podemos aqui esboçar um gráfico dessas frequências absolutas. Então, imagina que você tem aqui x, e aqui nós temos as frequências absolutas. Veja que ao valor zero, nós temos a frequência 45. Então, aqui está, suponha que essa barra aqui representa a frequência 45. Ao valor 1, a gente tem uma frequência 20, né? Um pouquinho menos da metade aqui dessa barra aqui. Ao valor 2, nós temos a frequência 10, seria a metade dessa barra aqui. E ao valor 3, temos a frequência 3. Essa é uma barrinha bem pequenininha aqui. Ao valor 4, uma menor ainda. Então, veja aqui, olha só, que essa curva aqui fica parecendo, o seu desenho, né? Fica semelhante a uma coisa desse tipo aqui. A gente viu na última aula um esboço dessas curvas de frequência.
Então, aqui ficaria uma coisa mais ou menos desse tipo, olha só. A cauda dessa curva está à direita, né? Então, nós temos a assimetria à direita ou a assimetria positiva. Isso aqui é muito tranquilo de ver por meio do esboço desse gráfico, tá? Então, a variável x apresenta a assimetria à direita, é um item correto. Então, temos aí um item correto para essa questão. Mas eu quero aproveitar aqui, já que a gente falou de média, moda e mediana, e já trazer para vocês uma medida de simetria, que consiste no primeiro coeficiente de assimetria de Pearson, que é dado pela diferença entre a média e a moda, dividido pelo desvio padrão. Já o segundo coeficiente de assimetria de Pearson é 3 vezes a diferença entre a média e a mediana, dividido pelo desvio padrão. Bom, nós não falamos ainda de desvio padrão, mas eu quero que você tenha em mente somente uma informação. O desvio padrão é sempre um número maior do que zero. É uma medida de dispersão. Então, note que, sendo o desvio padrão maior do que zero, esse denominador aqui vai ser um número maior do que zero. Vou representar de outra forma aqui. Esse denominador vai, então, sempre ser um número maior do que zero. Portanto, o sinal da simetria vai ser determinado pelo sinal do numerador. Então, se a diferença entre média e moda for positiva, nós teremos a simetria positiva. Caso contrário, a simetria negativa. Se a diferença entre média e mediana, né, for um valor negativo, teremos a simetria negativa. Caso contrário, a simetria vai ser positiva. Então, veja que nós vimos que a moda é igual a zero, a nossa mediana é igual a zero, e a moda, ou melhor, a média, né, era um valor que era 57/80. Portanto, um valor positivo, né? Então, o que acontece? Um valor positivo menos zero vai dar um valor positivo. Como isso aqui é positivo, a simetria de Pearson, nesse caso aqui, é maior do que zero, portanto, positiva. Pelo mesmo raciocínio, olha só, a moda, melhor dizendo, a média, né, é um número positivo, a mediana é nula, um valor positivo menos zero vai dar um valor positivo. Portanto, confirma aí a assimetria positiva pelos primeiro e segundo coeficientes da assimetria de Pearson. Então, você já conheceu aqui duas medidas de assimetria. Então, apenas aproveitando aqui para adiantar esse conceito, nós já sabemos que vamos falar de medidas de tendência central, medidas de posição, que são medidas de posição, né? Medidas de dispersão e medidas de assimetria. As questões do tipo CESP e SEBRASP, elas adoram misturar tudo isso. Não faz mal também eu dar uma misturada aqui só para a gente otimizar o nosso tempo. Então, veja só, isso aqui é muito importante pelo seguinte, às vezes você não vai ter todo o conjunto de dados da sua questão, mas você vai ter um gráfico ou elementos que vão te possibilitar avaliar esse tipo de resultado aqui. Ou então será importante decorar essas fórmulas, e claro, como a gente está usando aqui, vai usar bastante, isso vai entrar na massa do sangue. Eu espero que tenha ficado clara aí essa análise. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.